bem, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, William Enoque, e eu quero desejar a você especificamente nessa semana, você que está acompanhando aqui, se preparando para a lição, você que já está aqui próximo ao dia do Natal, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e aproveitar para agradecer sempre a sua dedicação, você que tem reservado um tempo para acompanhar esse momento tão especial que todos nós aqui, a nossa equipe, todos nós fazemos com muito carinho para que você tenha essa oportunidade, tenha o conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer o nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha, pelo apoio, pastor Carlos Padilha Neto, também sempre pelo incentivo. Agradecer aqui o nosso companheiro de todas as gravações, nosso querido irmão Rony, o pastor Diego. Deus abençoe vocês. É um privilégio estar aqui nessa equipe e nessa semana, estamos aqui, essa lição específica, lição 13, exatamente no dia 25 de dezembro, e é uma bênção estar neste espaço, estamos juntos fazendo a obra de Deus. Hoje a nossa lição tem como título O Senhor está ali. O texto áureo, capítulo 11 do livro do profeta Isaías, versículo 19, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A verdade prática, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo e Ele está no meio do seu povo. Ao longo dessas 13 lições, nós aprendemos sobre a justiça divina. Na primeira lição, estudamos que o atalaia de Deus, Ezequiel, que foi convocado, vocacionado por uma missão muito linda, mas de um caráter muito difícil, porque a mensagem que Ezequiel prega é uma mensagem que confronta, ele já havia visto as abominações no templo, ele tem que pregar contra isso. A lição 2 estudamos que vem o fim. A terceira lição foram as abominações do templo. Na quarta lição, quando se vai a glória de Deus. E na quinta lição aprendemos como agir contra os falsos profetas. Estudamos a justiça de Deus na sexta lição, sobre a responsabilidade que é individual. Passamos por essa lição na nossa sétima lição aqui, sétima aula. O bom pastor e os pastores infiéis foi a lição de número 8. Lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. A 10ª lição, a restauração nacional e espiritual de Israel. Lição 11, a visão do templo e o milênio. E a 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E hoje, o Senhor está ali. Que você possa ser edificado, possa ser abençoado com essa palavra. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, livro do profeta Ezequiel, capítulo 48, do versículo 30 ao versículo 35. Lembrando, se você não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva, compartilhe, divulgue, envie para alguém, evangelize alguém e você será também abençoado por Deus. Para o primeiro tópico sobre a cidade, nós vamos receber nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Irmão Diego Fonseca aqui, a fim de dialogar com vocês a última lição do nosso quarto trimestre de 2022. Eu sei que possivelmente você assistirá isso um pouco antes, mas deve ter percebido que essa lição ela coincide com o Natal. Então, um Feliz Natal a todos vocês, que o Senhor Jesus Cristo, abre aspas, nasça cada dia em nossos corações e fortaleça os princípios e valores estabelecidos na nossa fé cristã. Bem, nós estamos diante de uma lição, nós vimos aqui o título dela, O Senhor está ali. O pastor William, que me antecedeu, já deu spoilers daquilo que a gente vai estudar, mas eu quero destacar elementos estritamente históricos que são apresentados no tópico
inicial. E quando eu digo estritamente históricos, são extremamente metódicos, né? Eu não estou com isso de maneira alguma desconstruindo elementos que poderiam ser extraídos para uma exposição aqui, mas possivelmente uma grande maioria entenderá que o pastor Ezequias ele reforça ideias históricas e expõe elementos nos quais exigem uma apresentação daquilo que se terá numa eventual nova Jerusalém, que dentro da perspectiva pentecostal clássica se difere da Jerusalém apresentada nos novos céus e terra. Essa, segundo ele, a nova geração, a nova Jerusalém do milênio. Notem os senhores que, na introdução, o próprio livro profético de Ezequiel antecipa uma tradição apocalíptica, né? Uma tradição revelativa. Então, a revelação propriamente dita com relação a assuntos escatológicos, ela não se limita ao livro de Apocalipse. Lá no Antigo Testamento é possível fazermos alguns recortes com relação a esses assuntos, não só em Ezequiel, como o próprio Daniel e outros mais que bem isoladamente dão pinceladas a esse respeito. O fato é que o livro começa com a visão da glória e conclui com a descrição da glória. Então ele começa e encerra falando do mesmo assunto, que é a glória de Deus, claro que em contextos abruptamente diferentes. No primeiro momento, o tópico inicial fala sobre a cidade. Aqui exatamente, irmãos, eu queria a sua compreensão que dentro da minha limitação eu vou expor os argumentos que o pastor Ezequias propõe a nós. Porque, sinceramente, eu não consigo construir elementos a mais daquilo que está exposto aqui, né? Exige-se que se faça uma releitura, mas eu não posso especular nada além daquilo que aqui está sendo proposto. E é claro que dentro da perspectiva a qual me referi. Ele começa dizendo que existe uma similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João. Isso é um fato introdutório, né? João e Ezequiel viveram em contextos absolutamente diferentes. Ezequiel está num contexto de cativeiro, né, onde o seu público, o seu povo foi expatriado. Ele está às margens do rio Quebar, dialogando com as pessoas que também viviam um contexto parecido com o dele, enquanto que João é um chamado por Cristo para exercer o apostolado, viver sendo discipulado por ele durante 3 anos e depois exercer o ministério propriamente dito. Então nós temos aí nada mais, nada menos do que em torno de 6 a 5, 6 séculos de distância, ou por que não dizer até 7, de um para o outro. Então isso precisa ser levado em consideração, aspecto não necessariamente geográfico, mas principalmente histórico, filosófico, político, né? Isso precisa ser levado em consideração. Contudo, a despeito de tudo isso, a linguagem é equivalente, é muito parecida, é similar em determinados contextos. E ele dialoga, a partir do versículo 30, sobre as saídas dessa cidade. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. Então, perceba que o próprio pastor Ezequias está afirmando que a expressão Jerusalém não está explícita no texto, mas que supõe-se que seja esta a cidade em questão. Por outro lado, ele vai dizer que algumas expressões, traduções trazem o termo extremidades, mas ele entende que a expressão saídas é uma forma mais familiar e tradicional de, então, explicitar aquilo das quais ele se refere ao longo dessa trajetória. As saídas que ele se refere aqui aparece somente uma vez no livro do profeta Ezequiel e é usada no livro de Números como sentido de limites, de extremidades, ok? Num segundo momento, o pastor Ezequias ele fala sobre o formato da cidade. A arquitetura dessa cidade, ela colide com a proposta de Jerusalém ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Em momento algum você consegue perceber Jerusalém com essa arquitetura. Portanto, se de fato o texto dialoga com a ideia de que a cidade em questão é Jerusalém, ela não coincide com aquilo que se viu até então, né? Arquitetonicamente existe uma distinção, né? A formato dela nesse contexto, conforme diz o verso 16 do capítulo 48 e explicitamente o verso 31, ela é quadrada.
O profeta fala de 4 lados no sistema horário, norte, leste, sul e oeste, e um tipo de uma nova Jerusalém. Cada lado é de 4.500 medidas, isto é, 2.250 metros. Então, seja norte, seja sul, seja leste ou seja oeste, nós encontramos as mesmas medidas, de modo que ela então tem um formato arquitetônico quadrado. A cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada, algo que a gente já afirmou, portanto, se trata de uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. Eu reforço que na lente do pastor Ezequias, dentro de um arcabouço maior que é o pentecostalismo clássico, essa Jerusalém é uma Jerusalém do milênio, que segundo eles não é necessariamente a Jerusalém dos novos céus e nova terra. Ok? Posteriormente ele fala das 12 portas, algo que se vê entre os versos 31 a 34, a começar da porta do povo, porta do sol, Benjamim, porta da esquina, dos cavalos, do meio, porta entre os muros, enfim. E depois ele fala da origem do formato dessas portas, onde ele assegura que Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da nova Jerusalém. Então, notem os senhores que o pastor, a essa altura, no fechamento do tópico inicial, ele entende uma ideia figurada e uma ideia literal. Literal para o contexto milenar, dentro de uma perspectiva pré-milenista, histórica, que a gente já comentou aqui com vocês, não necessariamente progressista, não necessariamente amilenista, nem pós-milenista, de que o milênio não é uma cifra, mas de que o milênio é literal. Dentro dessa perspectiva, essa Jerusalém também é literal. Contudo, ela também é metafórica porque alude àquilo que está por vir dentro de um contexto de criação de novos céus e nova terra, onde nós teremos estritamente a ideia da nova Jerusalém. Ok? Muito bem, meus irmãos, tópico 2, sobre o nome das 12 tribos. Lembrar a você que estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus, é uma necessidade. Estudar, se alimentar da palavra de Deus, e quando pensamos nisso, nós pensamos com a ideia de examinar as Escrituras, de buscar em detalhes. Estou dizendo dessa forma porque sempre aqui nós vamos compartilhando, e eu digo sempre que contamos muito com a sua oração, porque é o Espírito Santo que continuará falando melhor aos nossos corações. Então, estamos em um momento muito oportuno, onde encerramos um ano, estamos fazendo os planos para o 2023, mesmo que você já faça isso, né? O conselho hoje é prossiga. Você que não o faz, inclua a meditação e o exame da palavra de Deus em sua rotina diária. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus e seja edificado por ela e tenha uma vida plena, abençoada pelo nosso Senhor Deus. Sobre o nome das 12 tribos, os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, eles aparecem com muita frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Em outras ocasiões, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos, então, há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e de suas respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão específico. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rúben, Simeão, Levi, Judá, seguem a ordem de nascimento. Mas tem também outras listas que divergem a partir do 5º nome, que é a lista de Ezequiel, segue então no sentido horário, a partir do norte da cidade, com Rúben, depois Judá, depois Levi. No leste ou oriente, com José, a tribo de Benjamim e Dan. Isso está no versículo 32. Ao sul, Simeão, Issacar e Zebulon. E ao oeste ou ao ocidente, tribos de Gade, Aser e Naphtali. Qual era ou qual foi ou quais eram os critérios dessa ordem dos nomes? Geralmente, os estudiosos apontam isso,
está no comentário da nossa lição, pelo relato do nascimento desses filhos. A melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa, ao ponto de que Léia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio de sua serva Bila, e está junto com Gade e Áser, filhos de Léia por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito. Você já sabe disso. Exatamente nada é aleatório, não é sorte. Os escritores bíblicos, eles sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios na íntegra. Existe também um propósito de cada nome. Dos três patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, você já sabe disso, que Jacó foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação israelita. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. E esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. É dessa forma que, então, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal. Está escrito, e porás as duas pedras, onde? Nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Capítulo 28, versículo 12 do Êxodo. O nome nas 12 portas de Jerusalém, da Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito essa memória dos filhos de Israel. Então, aqui aprendemos o propósito. Então, em meio à possibilidade de diversas contradições, nós acreditamos integralmente que havia um propósito, o critério foi a partir do relato do nascimento desses filhos, mas o propósito, então, aqui é claro, é criado, olha, porás as duas pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. Então, o nome das 12 portas da Jerusalém milenial tem como propósito. O objetivo é memória de todos os filhos de Israel. Bem, queridos, nós atingimos o tópico 3 da última lição de 2022. Olha só, com a graça de Deus vencemos. Chegamos ao fim dessa edição, comentada pelo pastor Ezequias, falando sobre a justiça divina. E exatamente essa última lição, o Senhor está ali ao tópico, o título, por que não dizer, e estritamente o título do tópico 3, né, onde a gente vai falar exatamente sobre isso. O que o pastor Ezequias pretendeu atingir aqui está muito claro no que ele introduz antes dos pontos a serem comentados. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Isto é, hipoteticamente, a ideia de Jerusalém, ela traz consigo os marcos antigos, bons e maus. Os marcos positivos, você biblicamente consegue exauri-los, mas os negativos tomam também corpo e veemência, né? Estritamente porque fala das abominações, das destruições, das prevaricações, da idolatria, da apostasia, enfim. Isso marcou de uma maneira extremamente séria a figura, a imagem de Jerusalém, e é por isso que supõe-se que o seu nome será alterado. Os nomes da cidade, isso estritamente com relação a Jerusalém, tiveram alterações ao longo de todo o percurso histórico. Você tem Salém na altura do Salmo 76, verso 2, mas você tem Jebus lá em Juízes 19. Você tem Cidade de Davi em 2 Samuel capítulo 5 e Sião e Ariel, ou Sião de Ariel, em Isaías capítulo 2, versículos 2, versículo 3 e capítulo 29 também. Contudo, a despeito destas outras expressões ou codinomes, nós temos Jerusalém como o nome mais conhecido, no qual etimologicamente significa paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade
diz o pastor Ezequias, é identificada pelas características ali apresentadas. Algo que a gente já comentou com vocês, né? Você não encontra a nomenclatura, só encontra os adjetivos, as características da questão. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos e Cidade Amada, algo que se vê no verso 9 do capítulo 20 do livro Revelativo. No segundo momento, nós temos o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, mas inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. E haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Capítulo 12, verso 11 do livro de Deuteronômio. Quais nomes são esses? É óbvio que existem vários outros, mas o pastor elenca alguns no item 3. Jeová Shammah, ele faz menção, por exemplo, a essa expressão, a Bíblia nos mostra com clareza essa expressão, e outras mais que poderão ser vistas ao longo da trajetória, como por exemplo para Abraão e também para outros contextos, o Senhor se apresenta como o Deus provedor, tendo em vista que lá a expressão que se destaca é o Jeová Jireh, né? O Senhor proverá. E ele proveu em Gênesis 22, né? O cordeiro. Abraão deixa uma lição e um legado excepcional. É chover no molhado falar sobre isso, porque você sabe de uma maneira muito clara a esse respeito. Ele e o filho estão indo para um momento de sacrifício e o sacrificado seria o próprio filho. Abraão tinha ciência disso. Mas quando o filho questiona onde está o cordeiro, ele não entrega o plano. Mas ele ainda tem talvez expectativas ou esperanças de que Deus de fato iria provê-lo. Se tinha ou não tinha, isso pode ser discutido. Aparentemente sim, e isso é modéstia à parte. Mas o fato é que Deus proveu. No momento em que ele ia degolar o garoto, o Senhor disse, não façais tal. E aparece um cordeiro para ser imolado, e ali nós temos o Deus entendido como Jeová Jireh, o Senhor proverá. Mas nós temos o Jeová Rafá. E aonde vemos esse Jeová Rafá? Nós vemos esse Deus em Êxodo 15, 26. Por quê? Porque lá nós temos o Senhor que sara. Você deve lembrar dos israelitas, que depois de não lembrarem mais dos feitos de José, que foi governador do Egito, tendo em vista que não tinha HD para armazenar e arquivar elementos históricos na época, ou por questões propositais talvez, faraós que surgiram depois de 200 anos aproximadamente, segundo alguns historiadores, não lembraram dos feitos de José e começaram a escravizar o povo hebreu, que tomara um vulto dentro da nação egípcia. Os trabalhos pesados, carga horária extensa, enfim. Faltou uma fiscalização àquela altura, isso não existia e agora estavam sendo escravizados. A Bíblia fala em 420 anos, mais de 4 séculos desse período. Deus usa Moisés, que aprende na escola técnica de egípcia, mas que forma na escola divina no deserto e depois vem para remover esse povo daquela aflição. E você deve lembrar disso. E no transcurso dessa remoção, as pragas foram enviadas para amolecer o coração de Faraó. E você deve se lembrar que em Êxodo 15, 26, Deus prometendo livrar os filhos de Israel das pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, se manifestou como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Oh, glória a Deus! Esse é o Jeová Rafá, o Senhor que sara absolutamente e que poupou aquele povo de todas aquelas anormalidades e deficiências. Sobretudo, nós temos o Jeová Shammah, né, que é aquilo que está no título do item 3, ou Samá, como alguns preferem. Isto é, o Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. Esse é o novo nome dado à cidade no milênio, possivelmente. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Na perspectiva pentecostal clássica, os assuntos são literais, não são lidos como metafóricos, e, portanto, dentro dessa perspectiva, supõe-se, sugere-se que no milênio, que também é um fator dentro da perspectiva literal e não uma cifra, que essa cidade sofrerá essa alteração. Bem, se isto ou aquilo está certo, eu não sei, irmãos.
E eu não posso me furtar o direito de dizer isso a vocês, porque isso é franqueza. E eu sei das minhas limitações e reconheço sem qualquer problema. O fato é que, reconhecendo essa limitação, jamais poderia ser dogmático em afirmar se isso ou aquilo acontecerá propriamente dito. Uma coisa é certa, o Senhor está ali e estará ali em algum momento do percurso histórico, seja nessa ou naquela perspectiva, seja nesse ou naquele entendimento, o Senhor nosso Deus se manifestará e construirá algo novo, onde os cristãos que ao longo da sua trajetória serviram fielmente ao Senhor, viverão para sempre com Ele. Seja em critérios literais ou a despeito disso, seja na concepção de um novo céu e uma nova terra e de uma nova Jerusalém, com essa nomenclatura ou não, o Senhor indubitavelmente estará ali, e isto para nós basta. Uma vez fecho o raciocínio, mas lembro-me de Moisés. Em um dos contextos difíceis na liderança do povo hebreu, ele assegurou a minha presença, né, diz o Senhor, em um momento de oração, porque Deus queria enviar um anjo, não necessariamente queria acompanhar o percurso. Moisés ora, clama, pede, e então Deus responde: a minha presença irá contigo para lhe fazer descansar. Eu quero fazer um recorte disso que a gente estudou, parafraseando com o texto que fiz menção em Êxodo. Saber que o Senhor estará ali nos dá esperança. Isso basta. Seja de uma forma ou de outra, eu sei que o Senhor estará ali e eu quero estar com Ele, e eu creio que você também tem esse desejo. Sendo assim, eu volto a palavra ao caro pastor William para que construa as devidas conclusões e, querendo Deus, espero lhe encontrar no próximo trimestre, em 2023, se Ele não voltar e nos der saúde, para continuar construindo subsídios da nossa EBD. Forte abraço, Deus te abençoe. Muito bem, querido irmão, querida irmã, chegamos à conclusão da lição de hoje. Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. Capítulo 11, versículo 12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a todas as pessoas, a toda a terra. Mas, ao encerrarmos hoje, é importante salientar que nós já estamos sendo abençoados, enquanto igreja, enquanto os filhos de Deus, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. É bom deixar bem claro que a presença do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo na nossa vida, não é somente o que muitas pessoas atribuem à manifestação, à efusão. Não é só o transbordar, mas o Espírito Santo está conosco enquanto estamos aqui, compartilhando com você essa verdade. É o Espírito Santo que fala comigo, que fala contigo. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos consola. E o Consolador Espírito Santo, e o termo Consolador, como você já sabe, é aquele que encoraja, é o nosso ajudador, é aquele que nos impulsiona, é aquele que, como se fosse uma mola propulsora, aquele que nos dá impulso, nos ajuda em tudo aquilo que precisamos. Então acredite, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso ajudador. O Espírito Santo intercede por nós. O nosso Senhor Jesus Cristo nos protege todos os dias. Por isso, com alegria no nosso coração, nós encerramos esse ano de estudos, de compartilhamento de conteúdos das nossas lições bíblicas da Escola Dominical, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo a Deus pela sua vida, desejando boas festas, desejando um 2023 próspero, abundante e sempre com a presença do Espírito Santo, e que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno e bondoso Salvador, nós te agradecemos por esta oportunidade, pelo prazer em te servir. Te agradecemos pelo ano de 2022 que se encerra e podemos contabilizar, Senhor, tamanhas vitórias, tamanhas conquistas, mas também temos, Senhor, a experiência de que enfrentamos dificuldades ao longo do caminho, problemas, dissabores, mas em
todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco, o Senhor que nos garante vitória. Somos seus servos e queremos te honrar neste momento, agradecendo-te pela vida, pela paz, pelo Espírito Santo que habita em nós. Abençoe as famílias, que todos possam ter um Natal abençoado, um ano novo cheio da tua presença e que possamos continuar te servindo em espírito e em verdade. Fique conosco, esse é o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.